Aula 4. Usuário Linux, né? Usuários Linux. Nessa aula, galera, eu estarei ensinando para vocês um pouco sobre os usuários do Linux. E dos usuários do Linux, o usuário padrão do Linux é o root, que é baseado no sistema Unix, no Linux, né, galera? A sua característica, pessoal, é dar permissões ilimitadas à nossa máquina. Como assim permissões ilimitadas? Você se logando como root, você pode fazer o que quiser com a sua máquina. Nem o usuário administrador, nem o próprio usuário administrador, ele pode fazer o que ele quiser com a máquina. Ele só pode mexer na parte pessoal dele, mas mexer em todo o computador apenas o usuário root, né? Mas a gente pode se passar por root digitando o comando sudo, né? Porque ele é um comando que também vai estar nos dando permissões ilimitadas no comando que a gente vai estar digitando, né? Se você não quiser se logar como root, a gente digita o comando sudo. E quando a gente digita o comando sudo, né? Porque o sudo ele é um comando, né? No qual ele vai se passar pelo usuário root, digitando esse comando. E aí a gente vai digitar o sudo, no qual ele vai pedir a senha do nosso próprio usuário, não a senha do root. Vocês vão estar entendendo melhor. Por exemplo, se eu dar um sudo, e eu dar um apt get install G4117, calma aí, acho que é G4117. Ele vai pedir pra gente digitar a nossa senha, não a senha de root. E repara que quando a gente vai digitar nossa senha no Linux, o Linux ele não aparece a nossa senha. A gente vai digitando e não vai aparecer a nossa senha, bem diferente do Windows. Perfeito, galera? Esse pacote aqui não foi baixado, que isso aqui só foi para vocês entenderem um pouco mais do conceito do sudo. Vocês vão entender melhor. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um ls e vocês podem ver que eu estou na minha pasta pessoal do Linux. É a pasta pessoal, Alessandro. Agora, se eu dar um cd barra e depois dar um ls, vocês podem ver que agora eu estou na raiz do meu Linux. E é aqui que eu preciso usar o comando sudo, né? Ou me logar como root, né? Porque nós não temos permissões totais sobre o nosso Linux. Então, por exemplo, eu vou, dar um exemplo para vocês. Eu quero criar um arquivo aqui dentro, onde está dentro da minha rede do Linux. Eu vou dar um touch para vocês entenderem. Eu vou dar um touch. Eu vou escrever alex.txt, vou apertar o enter. Vocês reparem que a minha permissão foi negada. Eu não consegui criar esse arquivo dentro da minha raiz do Linux. Por que eu não consegui criar esse arquivo dentro da minha raiz do Linux? Porque eu preciso ser usuário root, ou preciso me passar como root digitando o comando sudo. Agora reparem. Agora, se eu colocar o sudo e colocar o touch, botar alex.txt e apertar o enter, vocês reparem, se eu dar um ls, ele vai dizer que o meu arquivo alex, né, ele foi criado com sucesso. Opa, já tinha até um arquivo alex. Vamos botar outro arquivo aqui. Vou botar o arquivo ss. Eu vou apertar um enter, vou dar um ls, e agora vocês podem ver que ss.txt ele foi criado com sucesso no meu Linux. Perfeito, galera? Antes não tinha esse ss. Eu precisei digitar o comando sudo para me dar permissões. Agora vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu agora estou na minha parte pessoal.
Aqui, ó, pra vocês entenderem que tá uma bagunça aqui. Aqui, ó, parte pessoal. Vocês podem ver área de trabalho, aqui, ó, área de trabalho, aulas pra vocês verem aí. E vocês podem ver que aqui, ó, no sistema, e eu tava na minha pasta da raiz do meu Linux, aqui, ó, bin, cd-rom, beleza, galera? E aí eu quero criar um arquivo dentro da minha parte pessoal. Eu não vou precisar digitar o comando sudo, porque eu estou criando esse arquivo dentro da minha pasta pessoal. Na minha pasta pessoal eu não preciso me logar como root e nem digitar o comando sudo. Como assim, ó? Eu estou na minha pasta pessoal. Eu vou dar um sistema aqui, home, Alessandro, ó, pasta pessoal. Na minha pasta pessoal, essa aqui é a minha pasta do meu usuário, do usuário Alessandro. Na parte do seu usuário, você não precisa digitar o comando sudo ou nem se logar como root, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou dar um touch, um comando touch, e vou digitar Melissa e vou botar .txt. Agora eu vou dar um enter, vou dar um ls. Vocês percebam que Melissa foi criado com sucesso aqui, melissa.txt, porque eu fiz isso na minha pasta pessoal. Agora, se eu for fazer isso no Linux em geral, assim, não da minha pasta pessoal, eu vou precisar me logar como root ou digitar o comando sudo. Agora que vocês estão tão curiosos, vou explicar a vocês como me logar como root. Por exemplo, para me logar como root, basta eu apenas digitar o comando su. Mas para você que nunca se logou como root, nós vamos dar o comando sudo, né? Um comandinho bem básico, e vamos dar um su. E vamos escrever root. Como assim? O sudo, ele é um comando, né, que vai se passar por root, fazendo que a gente se logue pelo root, beleza, galera? Porque nós vamos precisar criar uma senha. Vou dar um enter aqui, e vocês percebam que agora eu estou me logando como root, digitando sudo su root. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exit pra gente sair. E para você que nunca se logou como root, vocês percebam que aqui, ó, tinha um cifrão, agora aqui tinha o jogo da velha. Esse jogo da velha, ele tá dizendo que nós temos permissões totais sobre o nosso Linux, beleza? Dessa vocês vão entender melhor. Se vocês estiverem muito confusos, um exemplo, você que nunca se logou como root, dá o comando pswd. O que seria o comando pswd? Vamos dar um sudo, né? Sudo pswd root. Nós vamos criar uma senha para o nosso usuário root. O sudo, comando do superusuário, o passe é pswd para a gente criar uma senha e para o nosso usuário root. Então vamos apertar o enter. Digite a nossa nova senha para o nosso Unix. A nossa nova senha, a gente digita a nossa nova senha. Aperta o enter, digito novamente. Vamos apertar o enter. E a nossa senha foi atualizada com sucesso. Beleza? Tranquilão? Agora, nós não precisamos botar su. Como assim? Sudo. Para a gente se logar como root, basta a gente digitar o comando su, que é o comando para a gente trocar o usuário. Vamos dar um enter. E se você só colocar o su, ele vai pedir a senha do nosso root. Lembrando que eu alterei a senha do meu... Eu criei uma senha agora para o meu usuário root. Vou colocar uma senha diferente que coloquei do meu usuário. Mas mesmo assim, quando você no seu usuário também tem como você se logar como root, como eu botei. Mas coloque uma senha diferente, por questão de segurança, entendeu? Às vezes pode ter uma pessoa no seu computador, ela não sabe a sua senha. Então ela não sabe a sua senha e bota diferente, entendeu, galera? Porque a primeira coisa de um hacker, né, é botar teu nome, bota uma senha bem difícil aí. E aí agora vocês percebam que agora eu estou como root, né? Eu estou com permissões totais sobre o meu Linux. Agora vamos dar um exemplo. Eu vou dar agora um cd barra, e agora vou dar um ls.
Agora vocês verem que eu estou dentro da minha raiz do Linux. E agora eu vou dar um touch. Alessandra, botar Alessandra.txt. Dá um ls. Repara que o nosso arquivo foi criado com sucesso. Alessandra.txt. Ué, mas eu não digitei o sudo. Claro, nós estamos logados como root. Nós logados como usuário root, não precisamos colocar o comando sudo. Beleza, galera? Isso é para vocês entenderem. Para a gente sair do usuário que a gente está e voltar para o usuário anterior, basta a gente digitar o comando exit. A gente vai sair do root e vamos voltar para o usuário Alessandro. Aqui, ó. Aqui era root, agora aqui é Alessandro. Permite que agora não temos permissões totais sobre o nosso Linux. Com o jogo da Vera nós tínhamos, com o cifrão nós não temos. Beleza, galera? Agora um outro comandinho bastante importante comando para a gente criar usuários no nosso Linux. É o comando adduser. Então vamos digitar o sudo, porque nós não estamos logados como root. Vamos dar um sudo adduser e vamos colocar o nome do nosso usuário que nós queremos criar. Aqui, ó, vocês percebam que aqui eu só tenho o usuário Alessandro, não tem mais nenhum outro usuário. Então eu vou dar um sudo adduser e vou criar um usuário chamado Melissa. E vou dar um enter. Agora ele está adicionando o meu usuário Melissa. Reparem que ele vai pedir uma senha para Melissa. Eu vou colocar a senha de Melissa. Senha de novo. Aqui ele pergunta o nome. Vocês batem qualquer coisa aí. Eu vou dar um enter. Dá tudo enter aí. Vocês fazem a forma que vocês quiserem aí. Mas para vocês passarem direto, vai clicando no enter aí. Essa informação está correta? Se tiver, você aperta sim. Se não tiver, você aperta não. Então eu vou dar um sim. E aí agora o nosso usuário Melissa foi criado com sucesso. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. E temos um outro usuário chamado Melissa. Vamos dar um ls, um comando ls /home, que é onde nós podemos ver os nossos usuários do Linux. Podemos ver que temos um usuário chamado Alessandro e um usuário chamado Melissa. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou aqui na minha pasta pessoal e eu vou colocar em sistema, eu vou aqui em home. E podemos ver que tem o usuário, administrador e o usuário Melissa, que é um usuário padrão. Beleza, galera? Vamos lá, então. Agora, para a gente poder se logar com o usuário Melissa, basta a gente digitar o comando su. O comando su é um comando para a gente trocar o usuário. Vou explicar melhor. Se a gente só colocar o su, por exemplo, eu vou botar o su e ele vai pedir apenas para me logar como root. Beleza, galera? Mas se eu apenas colocar o comando su e aí eu coloco o nome do usuário que eu quero me logar, beleza? Porque o comando su é pra gente trocar de usuário. Se eu colocar só su, vou me logar como root. Se eu colocar su e o nome do usuário que eu estou querendo me logar, eu serei logado para esse usuário. Vou dar um exemplo. Vou botar su Melissa e vou dar um enter. Vou colocar a senha de Melissa. E agora vocês percebam que eu estou logado como Melissa. Eu não sou mais Alessandro. Estou logado como Melissa, beleza? E agora para a gente voltar para o usuário anterior, basta a gente clicar exit. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos dar um sudo adduser e vamos digitar Marcos. Vamos botar André. Vamos dar um enter. O usuário André foi criado. Vamos dar um sim. Vamos dar um ls /home, que o /home é onde estão localizados os nossos usuários do nosso Linux. E agora podemos ver que temos 3 usuários: Alessandro, André e Melissa. Beleza, galera? Agora, para a gente deletar o usuário que a gente criou na nossa máquina, um simples comando. A gente vai digitar sudo, comando de superusuário, vamos dar um del user e vamos colocar o nome do usuário que a gente quer deletar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Agora temos 3 usuários. Temos esse usuário SSD, esse aqui. O usuário Melissa, que eu acabei botando de SSD lá, aquele negócio desse nome completo. E vocês percebam que eu quero deletar esse usuário. Eu vou dar um sudo del user e vou descrever Melissa. Eu vou apertar o enter. Foi deletado com sucesso. Vou dar agora eu vou aqui e vocês percebam que o meu usuário sumiu. Só tenho 2 usuários, Alessandro e o usuário André.
Beleza, galera? Por exemplo, a gente deletou o nosso usuário do nosso Linux, mas quando a gente deleta o usuário do nosso Linux em modo de comando, a pasta dele ainda está localizada no nosso Linux. Se eu dar um ls espaço /home, vocês vão ver que Melissa ainda está lá, só está a parte de Melissa, mas Melissa foi deletada. Para a gente deletar, a gente deletou o usuário Melissa, mas nós não deletamos os, como é que se diz? Os componentes que estão em Melissa. Nós não deletamos arquivos que estavam lá dentro de Melissa. As pastas, nós deletamos o usuário. É meio estranho dizer isso, mas nós deletamos usuários, mas ainda está lá presente as coisas de Melissa, mesmo não podemos logar como Melissa. Então, um comando para a gente deletar a pasta de usuário Melissa, né? Nós vamos digitar o comando rm espaço -r, vamos dar um barra, vamos digitar um /home e vamos digitar Melissa. Vamos dar um enter. Entrar no diretório protegido com Melissa? Sim, apertar o enter. Agora vamos dar um ls /home. Vamos dar um enter. Opa, eu errei. É o comando rm para a gente poder deletar o usuário de Melissa. O que eu errei? rm -r. Ah, tá, foi mal, galera. Eu esqueci de usar o comando sudo, por isso que não foi comando de super usuário. Vamos dar um enter. Vamos dar um ls /home. E vamos dar um lá. E agora a gente pode ver que Melissa não está mais aqui presente. Vamos lá ver. Vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou em sistema, eu vou em /home e vocês percebam que só tem Alessandro e André. Beleza? Tranquilão? Agora um comando pra gente, né? Eu vou estar repetindo esse comando. Eu acho que eu até passei no sudo, não me lembro. O comando pra gente mudar a senha do nosso usuário. Acho que eu passei, mas vou recapitular de novo. Por exemplo, eu quero alterar a senha de André. Então eu vou escrever sudo, comando do super usuário. Eu vou dar um pswd. E aí eu vou digitar o nome do usuário André. Opa, André. Vou dar um enter. Ele vai pedir a nova senha. E a senha foi alterada. Beleza, galera? Agora, um outro comandinho também bastante interessante no nosso Linux, galera. É um comando que a gente pode ver todos os usuários que estão na nossa máquina. Beleza, galera? Vamos dar um comando sudo. Vamos dar um barra pswd. Vamos dar um barra e vamos escrever pswd, caralho, me deu um branco. Sudo pswd. Não, eu editei errado. Acho que é o comando nano. Vamos dar um sudo. Vamos dar um barra. Vamos um sudo nano. Nosso editor de texto. Vamos dar um pswd. Vamos dar um enter. Não tô me lembrando o comando. Caralho. É o sudo, mané. Caralho. Sudo. Galera, não tô me lembrando desse comando. Vou ficar devendo pra vocês. Não tô me lembrando. Como é pra gente poder ver todos os nossos usuários do Linux. Vou ficar devendo a vocês. Mas é isso aí, galera. Foi uma aulinha bem básica, né? De usuários Linux. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Continuem assistindo no meu canal. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, fui. Ai.